Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Então pessoal, primeiro vídeo do canal, eu tô bem feliz de fazer isso porque já fazia algum tempo que eu pensava em fazer um canal dedicado a relatos de terror, histórias de terror. Essa ideia veio a partir de coisas que eu gosto de assistir, também coisas que eu gosto de fazer. Já fazia algum tempo, desde que eu era bem novinho, eu gostava de acompanhar histórias de terror. Eu lia muitos relatos de terror, eu fiz um blog há pouco tempo colocando algumas histórias de terror que eu gostava. Não faz muito tempo, na verdade, isso faz uns 5 anos, e o blog se chamava Calafrio Real. Então, hoje eu vou contar uma dessas histórias que eu encontrei num livro chamado O Livro dos Fenômenos Estranhos, de Charles Berlitz. Então, eu indico muito esse livro, é um livro bem antigo, da década de 80, e ele é muito bom, muito gostoso, assim. Ele tem muitas histórias bem interessantes, uma dessas é essa que eu vou contar hoje, que é o fantasma atirador de pedras. Sim, existem fantasmas atiradores de pedras, e vamos ao relato. Essa história aconteceu nos anos 80, no começo dos anos 80. Então, esse relato aconteceu em 1983, começou essa história, em setembro desse ano. A família Birkblagger, ela estava lá, ela morava no Arizona. Eles moravam no motorhome, pelo que eu entendi, o casal e os seus filhos. Só que começou a ficar bem difícil para eles, porque eram muitas pessoas, eles tinham 3 filhos. Na verdade, eu li que eles tinham 5 filhos num dos relatos, mas pelo que eu entendi, 3 filhos moravam com eles. Eu não sei então se esses outros filhos já eram mais velhos e estavam na faculdade, na universidade, estavam fora de casa, ou se simplesmente não moravam com eles. Mas pelo que eu entendi, eles tinham 5 filhos e 3 moravam com eles. Isso eu vi no relato em inglês, um relato que eu encontrei de um outro livro que fala sobre, eu acho, relatos do Arizona, esse livro. Que eu encontrei esse mesmo relato e eu fui lá para encontrar mais informações adicionais para vocês. Por exemplo, porque só falava no relato que era no Arizona, mas não falava só falava que era num deserto, mas não especificava o local. Então eu fui em busca disso e eu encontrei que era no Arizona. Então esse relato, essa família, os Birkblagger, eles estavam procurando uma casa para morar, porque estava sendo muito difícil para eles morarem em um motorhome. E eles encontraram uma casa e ela era bem isolada, ela ficava no deserto do Arizona também. Eles já estavam por lá, pelo que eu entendi, assim, não é muito detalhado. E eles começaram a presenciar que estavam sendo atiradas pedras contra a casa deles. A princípio eles devem ter achado, algo estranho, ou pensado que era algum animal. Mas a situação começou a se repetir diversas vezes. E essa família, eles começaram a perceber que esses fenômenos, eles aconteciam a partir do final da tarde, a partir de umas 5:30 da tarde até umas 7 da noite, era o horário ali que costumava acontecer isso. Mas também não era algo de regra, né? Não era algo tão pontual. Acontecia às vezes também em outros horários. Então eles começaram a perceber que vinham pedras e barulhos de pedras e eles contataram a polícia, como qualquer outra pessoa, vamos descobrir quem está fazendo isso. Mas algumas vezes que os policiais estiveram lá, eles não encontraram nada específico, não conseguiam encontrar ninguém. Ocorreu até casos de buscas aéreas a partir de helicópteros da polícia, que também não conseguiam encontrar nada. Era bem difícil, a imprensa começou a ficar louca, querer entrevistar esse casal, saber o que estava acontecendo, mas em uma dessas visitas da imprensa aconteceu algo bem curioso, que foi o fato de que começou a ser atirado tantas pedras que as pessoas não conseguiam sair da casa. A imprensa ficou presa na casa, tiveram que chamar os policiais foram lá, fizeram buscas e não conseguiam encontrar de onde vinham essas pedras. Eram pedras que vinham de cima, pedras que vinham na parede, batiam. Eles também relataram que às vezes tinham algumas batidas na porta, sem ter ninguém lá. Então eles começaram a desconfiar, será que isso é um fenômeno paranormal? Será que isso é um poltergeist? Um poltergeist é um fantasma que eles são chamados assim por serem tipos de fantasmas que são brincalhões. Por exemplo, eles fazem coisas para chamar atenção, para atrapalhar, quebrarem coisas. Fantasma zoeira, fantasma gente boa. Então, os poltergeists, eles são tipos de fantasmas que são conhecidos por fazerem esse tipo de coisa. Travessuras ou coisas para incomodar, mas nada muito sério. Não, às vezes é bem sério, eu acho, mas
Nesse caso não era tanto, mas essas pedras eram violentas, não era também só uma brincadeira, tá, gente? Era algo bem sério. Então, teve outro fato curioso, além dos repórteres ficarem presos lá. Outra coisa curiosa que aconteceu, a garagem deles tinha uma van estacionada, que talvez seja o motorhome que eles usavam anteriormente, eu não sei, isso não está especificado. As pedras, elas conseguiam percorrer uma largura muito pequena entre a van e a parede, atravessar e bater na porta com uma precisão muito grande, que era difícil que isso fosse algo natural, que tivesse alguém lá, que a pessoa ia estar exposta a ser descoberta até por policiais ou pela própria família e conseguir uma precisão tão certa. Então isso é bem curioso. Outra curiosidade desse caso é também que uma vez encontraram uma pessoa, os policiais encontraram uma pessoa, isso está relatado no livro, um suspeito, e esse suspeito era um policial. Eu fiquei tipo, what the fuck, como assim? What the fuck, motherfucker? Não faz muito sentido porque os policiais não conheciam os outros policiais, mas isso está no livro, então deve fazer algum sentido. E como parou esse caso? Como aconteceu? Assim, do jeito que começou, também terminou. Do nada, naquele final de ano, depois de aumentar muito e de ter uma crescente muito grande nesse atentado de pedras, ele simplesmente um dia parou e nunca mais voltou. Daí depois disso os policiais continuaram a investigação, sem sucesso, sem descobrir quem eram os culpados, sem saber, e eles simplesmente encerraram o caso, e eu não sei, gente, não encontrei mais nada sobre a família. Eu achei esse caso muito curioso, muito interessante, porque ele se encontra num livro de Charles Berlitz, que é um autor assim bem responsável, é um estudioso de vários casos. Então tem vários casos nesse livro que eu posso contar outros pra vocês se vocês gostarem, mas eu achei muito interessante. E aí, o que vocês acham? Que era um fantasma, que era alguém muito bom, assim, um agente secreto que conseguia fazer isso? E por que faria isso no deserto? Ia lá tirar pedra na casa de alguém aleatório? E por que isso? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo pra mim, dizem o que vocês acharam do relato, se vocês têm alguma indicação de outros relatos, se vocês têm algum relato pra me enviar também, talvez eu possa contar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Esse é o primeiro vídeo, então pretendo fazer muitas mudanças. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. Calafrio.